Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa nécessaire. Vocês já viram aí na capa, né? É uma nécessaire que eu projetei para ter uma alturazinha aqui, ó, porque sempre que a gente vê as nécessaires nesse formato, esse fecho acaba aqui embaixo, ó. E aí não dá aquela profundidade quando você coloca as coisas dentro. Sempre que você abre, né, se você quiser abrir tudo, as coisas ficam caindo aqui pela lateral. Eu tô falando por experiência própria, porque eu já comprei algumas assim, inclusive já fiz algumas assim e não acho muito legal. Então eu projetei essa modelagem para ter essa alturazinha aqui, ó. A largura dela aqui também é muito boa, é um tamanho muito legal, cabe bastante coisa. Essa peça vai ter um pedacinho de viés, mas é um pedacinho, ó, tão pequenininho que até quem tem dificuldade consegue, tá? É muito pequenininho, então não é difícil de fazer, tá? O viés é mais difícil quando é um viés mais externo, que é muita coisa. Então nessa peça aqui é bem simples, tá? A modelagem tá disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A modelagem vai estar disponível para vocês. A modelagem, ó, ela vai ter esse formato aqui, ó. São duas partes dessa para vocês imprimirem e fazer essa metade, tá? Ela tá 1/4 da modelagem porque, ó, é uma peça muito grande, tá? É uma folha A3, se eu não me engano, o tamanho dela. Então, não daria para vocês imprimirem tudo junto. Aí eu fiz assim, ó, o quarto, né? Vocês vão imprimir, lá tá disponível o PDF para vocês imprimirem. Tem duas partezinhas dessa, vocês vão imprimir, colar uma na outra. Eu já preferi fazer assim, ó, e deixar uma modelagem inteira, que depois eu só vou lá no tecido e risco. Mas, ó, eu também tenho essa modelagem aqui, que foi o meu gabarito inicial, é só a metade. E aí eu já fiz uma peça assim, que eu coloquei essa parte e risquei, depois virei pro outro lado e risquei, tá? Aí vocês veem o que fica mais fácil para vocês, né? O que vai funcionar. Eu preferi já deixar uma modelagem assim pronta, porque eu acho que facilita no dia a dia, na hora que a gente vai fazer as peças, não ter que estar virando, riscando, tá bom? Então essa modelagem tá disponível para vocês, vocês imprimam. Aqui, ó, eu colei numa cartolina, porque a folha de ofício é muito fininha, né? E é ruim na hora da gente colocar em cima do tecido e riscar, ela sai do lugar. Então eu coloquei nesse papelzinho um pouquinho mais grosso. Essa daqui tá no papel craft, mas aí vocês veem o que é melhor para vocês, tá bom? Vamos pro passo a passo, eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai usar, que é bem pouquinho, né? Só tecido principal, forro e zíper, e a gente começa a fazer a nossa peça. Vamos lá. Bom, pessoal, para fazer a nossa peça, nós vamos precisar apenas de tecido principal. O meu tecido aqui, ó, ele tá estruturado. Meu tecido principal, eu já botei aqui, ó, no formato, tá bom? Já fiz um quilt aqui, ó, eu fiz só umas linhazinhas. O meu tá estruturado na manta R1, que a minha R2 tinha acabado, eu não tinha me dado conta. E aí eu botei da R1 e coloquei um TNT, ó, daquele de gramatura 100, se eu não me engano, é 100, tá? Então aqui a minha tá na R1 e no TNT, mas se você tiver a manta R2, pode ser só na manta, aí depende do nível de estruturação que vocês querem. Essa daqui, ó, tá só na manta R2 e ela é bem firminha, tá? Bem estruturada. Então serve só na manta, tá? A minha eu botei um pouquinho mais aqui porque eu só tinha R1, eu acho ela mais molinha, tá bom? O forro, ó, eu só cortei um retângulo, tá? Coloquei a modelagem lá e cortei assim em volta, ó. Um pouquinho maior, não precisa cortar o forro no formato. Então, ó, tecido principal e forro. Além disso, eu tenho um zíper aqui, o meu zíper tá com 50 centímetros, tá? Eu vou tirar um pedacinho aqui ainda para passar o cursor, então eu prefiro cortar assim maior para não ter erro, tá? O meu tá com 50 centímetros e 2 cursores, tá? Pra gente abrir a nossa nécessaire com mais facilidade, porque ela é uma peça grande, então é legal colocar os 2 cursores. Se você não tiver os dois e quiser colocar só um, eu te aconselho depois aqui, ó, colocar aquele puxadorzinho, né, que a gente apoia para abrir a bolsa, mas é legal se você tiver colocar os dois, tá? E além disso tudo, a gente só vai precisar de um pedacinho. O meu aqui eu ainda nem cortei na medida, tá? Um pedacinho do forro, a gente vai cortar aqui com 3 centímetros, que é o que nós vamos fazer o viés ali no acabamento de dentro, tá? Depois eu corto na largura na hora da gente fazer. Vamos começar o passo a passo.
Bom, pessoal, nossa peça de hoje, o passo a passo é bem rapidinho, tá? A dificuldade nessa peça aqui, no meu ponto de vista, é só posicionar o zíper, né? Porque tem gente que tem dificuldade de posicionar aqui fazendo esse arredondado, tá? Vou dar umas diquinhas aqui pra vocês que funciona pra mim. Lembrando que não é a verdade absoluta, né? É o que funciona pra mim. Então, é o que eu vou passar pra vocês, tá? Vou pegar aqui, ó, só a minha parte principal, vou reservar aqui meu forro, tá? Aqui, ó, na minha peça, eu marquei aqui, ó, 5 centímetros, tá? 5 centímetros aqui. Aqui do outro lado também eu tenho marcado. E aqui também, tá? Então, você marca aqui, ó, 5 centímetros desse quadradinho aqui pra cima, ó, 5 aqui, dos 4 lados. Que é onde vai começar e onde vai terminar o nosso zíper, tá? Então, ó, aqui nós vamos abrir o nosso zíper, tá bom? Eu já tô aqui na minha máquina com um calcador de zíper, tá? Você pode botar aí com um calcador normal, o que você quiser. Eu hoje vou fazer com esse pezinho de zíper, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, gente, não tem segredo, tá? Não tem mistério. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou ver aqui o quanto que eu deixei de sobra para ver se vai dar certo, certinho, tá? Vou começar aqui na marcação que eu fiz, vou colocar um alfinetinho, só para eu saber que eu tô começando realmente onde eu devo começar aqui a costura, tá? Ó, vou começar aqui e não vou costurar já direto aqui nos dentinhos, não. Eu vou fazer uma costura de segurança primeiro, aqui no canto, ó, bem na beiradinha. Ó, bem na beiradinha aqui, só igual aquela costurinha de segurança que a gente faz no nosso tecido, tá? Bem na beiradinha, só prendendo esse zíper aqui na peça, ó. Só isso, meu ponto tá pequenininho. Ó, tá vendo como ele vai dando formato já bonitinho? E aí fica muito mais fácil quando nós formos passar a costura definitiva, ó. Aí aqui, gente, vê onde tá a marcação certinho para parar na posição certinha aqui. Ó. Parei aqui na minha marcação, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu parei aqui na marcação certinho e comecei aqui também na marcação, tá? Agora do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Coloca, gente, lembrando, tá? O dentinho do fecho aqui, ó. Dentinho com a frente do tecido, tá? Eu esqueci de falar lá no outro. Parece óbvio, mas tem gente que tá começando, então tem dúvida na hora de colocar. Aqui, ó. O dentinho tá sempre aqui, ó. O dentinho, ó, tá aqui pra baixo, tá? Então, dentinho com a frente do tecido. Sempre assim. E aqui do mesmo jeito. Vai costurando devagarzinho, tá, gente? Porque é o arredondado. Então, para ficar tudo bonitinho, vai fazendo devagarzinho. Que dá certo, tá? Coloca bem alinhadinho aqui, ó. Se você tiver dificuldade de fazendo assim, igual eu coloquei direto na peça, você vem alfineta e aí depois começa a costurar. Aqui eu não sou a fã de alfinetes, eles são necessários, mas o que dá para fazer sem eles eu faço. Eu não gosto, toda vez eu me furo, então eu prefiro fazer sem eles. Quando não tem opção eu uso eles, mas eu prefiro até o prendedor. Ó, meu fecho tá colocado aqui, ó, tá vendo? Já tá preso. Agora sim, nós vamos vir com a costurinha aqui, ó, perto dos dentinhos, tá? Aí agora essa costura aqui já é colocando o nosso zíper aqui na posição, mas como ele já tá preso lá, ó, na ponta, a gente não tem dificuldade, porque, ó, é só ir passando essa costura aqui e vai ficando tudo bem bonitinho. Lembrando, pessoal, que aqui dá para fazer com calcador normal também, tá? Se você não quiser fazer assim muito justinho,
faz com calcador normal, que também dá certo. Eu hoje quis colocar esse aqui, mas é só uma opção, tá? O calcador normal não vai diferenciar, não. A diferença é só que não vai ficar tão justinho aqui, ó. Se você usar o calcador normal, tá vendo? Que aqui ele ficou bem justinho, ó, no tecido. Se você usar o calcador normal, ele vai ficar mais afastadinho e vai mostrar mais o tecido do zíper. Mas a diferença vai ser só essa, tá? Não vai interferir em nada na medida da sua peça. Aí aqui de novo. Gente, lembrando que essa segunda costura também é da marcação, a partir da marcação que nós fizemos aqui, tá? Essa marcação é aquela altura que nós vamos dar para nossa peça. Então, a marcação serve para a altura ficar igual dos dois lados, tá? Se a gente começar assim discriminado, né? Quando a gente for fechar a peça, um lado vai ficar mais alto que o outro, pode ter esse risco. Então, é legal sempre fazer essa marcação. Isso aqui, pessoal, ó. Zíper colocado. É uma peça muito rápida de fazer, muito fácil, tá? O zíper já tá aqui no lugar. Agora nós vamos posicionar o forro. Tá vendo que fácil? Agora a gente já vai posicionar o forro. Aí o forro aqui, você tem que se atentar ao seguinte, ó. O forro tá maior, tá vendo? Ó, tá maior. Então, o que eu vou fazer aqui? Para esse forro ficar na posição que eu preciso, para costurar tudo certinho, eu vou alfinetar ele aqui no lugar, tá, pessoal? Ó. Peguei os alfinetinhos aqui, vou posicionar aqui por trás, ó. Eu vou só alfinetar aqui para eu saber que o forro vai estar... Para não ficar torto, né? Não sair aqui, porque às vezes você começa a costurar de um lado, quando você vai ver faltou lá do outro. É legal cortar um pouco maior até por causa disso. Aí eu só vou botar aqui, pra eu saber que tá tudo esticadinho também, ó. Aqui é só para o forro ficar mesmo na posição. Deixa eu pegar um outro alfinete, que essa pontinha aqui já não tá bom. Tá vendo? Nesses casos aqui, ó, o alfinete é muito útil, tá? Porque você vai prender a peça aqui no lugar e não vai ficar encostando nele, porque você vai costurar longe dele, ó. Meu forro tá aqui posicionado, tudo bonitinho, ó. Vou só tirar aqui meu potinho de alfinete do caminho. E agora sim, nós vamos começar a costurar esse forro aqui, ó. Se você quiser, para ficar mais fácil aqui, ó, você vê certinho onde tá começando a sua costura de baixo, marca com o alfinetinho aqui, ó, tá? Para você começar no lugar certo. Aí a gente encosta aqui no dentinho. Eu gosto de costurar assim, tá? Pela parte de cima. Encostei aqui, ó, no dentinho e vou começar essa costura aqui, ó. O forro, gente, frente do forro com frente do tecido, tá? Aqui, ó. Juntei aqui, ó, frente com frente, tá? Meu forro tá maior, porque depois que eu costurar, eu venho refilando. Frente com frente, posicionei aqui em cima, alfinetei ele todo aqui no lugar. Alfinetei pelo lado de baixo, que agora eu passo a mão aqui, ó, não corro risco de furar, tá vendo? Ó. Gente, não tem como errar, tá? O dentinho aqui, ó, conforme seu calcador vai passando, o dentinho vai indo pro lado. Aqui, ó. Não dá erro. Aí aqui no final a mesma coisa, você tem que se atentar para parar a costura junto com a costura que você já tinha marcado antes, tá? E vou ver aqui onde eu vou parar. Eu já cheguei aqui na posição, ó. Ó, parei juntinho aqui, onde já tinha
parar da outra costura, tá? Agora confere, ver se tá tudo esticadinho mesmo. Eu acho que tá, ó. E aí agora a gente começa aqui do outro lado, mesma coisa, tá? Vou colocar o alfinetinho aqui no ponto de início. E lá no final eu vou só olhando, tá bom? É porque aí eu não vou botar aqui no final, porque conforme eu vou fazendo eu vou acertando o tecido. E se eu já prender lá no final, eu posso prender com o tecido posicionado errado, tá? Ó. Só isso. Posicionei o alfinete para saber o ponto de partida. Mas não tem erro, tá? Vai acertando os dentinhos aqui, ó. O calcador pegar do lado do dentinho. Vai bater uma costura em cima da outra lá que você já fez. Aqui, ó, já tô chegando no final. Aí eu vou ficando atenta aqui, conferindo pra parar certinho, ó. Agora eu já posso vir aqui, tirar meus alfinetes. Tirar, né, pra não me machucar, eu sempre me furo. E agora nós vamos refilar essa peça. Agora pelo lado de cá, ó, tá vendo, gente? A costura, ó, ela bate toda certinho, uma em cima da outra, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem como dar errado. Aqui eu fiz uma besteirinha que o forro pegou aqui embaixo, mas não tem problema não. Corto aqui e tá tudo certo, ó. Só o tecido, tá, gente? Não pega no zíper, não. Que a gente não vai refilar o zíper ainda, tá? Vou só tirar o excesso de forro aqui, ó. Só isso. Eu tô tentando não botar a mão aqui na frente pra vocês verem. Ó, refilei aqui. Agora eu vou refilar aqui, ó. Se você quiser, você já pode refilar aqui também, ó. Mas aqui eu sempre dou uma folguinha assim, uma margenzinha de costura. Aqui não precisa ser tão certinho não, tá, gente? É só para tirar mesmo os excessos, que esses excessos aqui não vão ajudar em nada. Pronto, tirei. Agora, ó, vamos desvirar aqui. Joga a sua peça pro lado direito. E agora nós só vamos fazer um pesponto aqui, segurando esse forrinho no lugar. Ó. Acerta tudo bonitinho. Vai no ferro, dá uma passadinha, tá? Pra ficar tudo esticadinho, ó. A peça fica bem bonitinha, bem certinha. Aqui, ó, as costuras quando começam do lugar certo, ó. Tá vendo? Fica tudo bonitinho, ó. Dá aquela esticadinha bem legal lá no ferro. Eu vou só vincar aqui pra dar uma agilizada. Agora, gente, é hora de aumentar o ponto, tá? Pontinho maior. Vou botar o meu aqui no máximo, que é o 5. Ó. Vai acertando, tá? E agora, eu vou fazer com esse mesmo calcador, tá? Mas se você quiser, você pode colocar o calcador normal. Eu vou fazer com esse aqui mesmo, porque ele vai ficar bem na beiradinha, do jeito que eu quero. Mas já pode trocar o calcador aqui nessa hora, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Gente, a função do pesponto aqui agora é dar um charmezinho na peça e segurar esse forro aqui no lugar, tá? Lembrando de ir fazendo devagarzinho, porque a gente tá costurando uma curva,
tá? Então, para a curva ficar toda bonitinha. E dá muito certo, tá? É só ir com cuidado que fica muito legal. Aqui, ó. Um lado tá pronto, tá? Agora eu vou fazer aqui o outro lado. Mesmo cuidado que a gente teve lá do outro lado, a gente vai ter aqui agora, tá? Pra ficar os dois lados bonitinho. Aqui, ó, lembrando, gente, que eu sempre começo com retrocesso e termino com retrocesso, tá? Ó, tá aqui e tá aqui, ó, os dois lados prontos. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Gente, parece brincadeira, mas não é. É só isso. Agora a gente vai colocar o nosso cursor e depois fazer o acabamento lá dentro. E tá pronta a nossa peça. Agora a dica aqui para colocar o cursor, gente, ó, vocês têm essa marcação aqui de 5 centímetros e aqui. Posiciona, tá? Posiciona bem certinho aqui, ó. E aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um alfinetinho, ó. Esse aqui é o segredo para sua peça não ficar torta, tá? Posicionei aqui, ó. Olha, vê se tá batendo certinho. Aqui, ó, vê se a caixinha aqui tá batendo toda certinha, tá? Posiciona aqui, ó. Prendi aqui com o alfinetinho mesmo, alfinete normal, ó. Tá vendo? Aí, ó, a peça tá presa aqui. Agora sim eu venho aqui com o meu cursor, ó, tá? Pra colocar aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? E aqui eu sei que ele entrou certinho, ó, tá? Vou fazer isso aqui do outro lado também, antes de tirar esses alfinetes, tá? Eu boto um alfinete prendendo esse zíper aqui, porque aí eu sei que ele tá todo esticadinho, ó. Tá vendo? Quando eu puxar o meu cursor, ó, meu cursor tá esticadinho. Então agora eu posso vir aqui, tirar esse alfinete e passar o meu cursor aqui pro meio. Vou aqui, vou tirar esse outro alfinete e passar o cursor aqui pro meio. Tá vendo? Ó. Gente, lembrando, é o jeito que eu acho fácil, tá? Se você quiser, você pode passar um cursor, tirar lá do outro lado e depois vir com os dois. Mas quando são dois cursores, eu acho mais fácil assim, começar um de um lado, outro de outro. Juntou aqui no meio, ó. Eu sei que tá certinho porque os dois estão casando aqui, não tá torto. Aqui, ó, ficou tudo certinho, tá vendo? Nas caixinhas. Então eu sei que a minha peça não está torta, tá? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai virar essa peça. Gente, a gente vai precisar abrir um pouco aqui para virar. Para você não ter o risco de abrir demais e seu cursor sair do lugar, né? Porque às vezes a gente dá um molezinho assim. Bota o alfinetinho que você tirou para passar o cursor, bota ele aqui de novo, ó. Porque ele vai impedir que o seu cursor passe além do que deve, né? Ó. Porque na hora de desvirar, pode acontecer desse cursor sair. E aí, você tem que fazer tudo de novo, ó. Botei o alfinetinho lá, mas meu cursor nem chegou perto do alfinete. Agora eu só vou aqui, tiro o alfinete para eu não me machucar. Vou tirar aqui. E é isso, ó. Puxei ele aqui pro meio. É simples, pessoal. Muito simples, ó. Tá vendo aqui, ó?
Agora, o que nós vamos fazer? Essa costurinha aqui na lateral, tá? Nós vamos fechar aqui, ó. Ó, pessoal, agora aqui, ó, é bem simples, tá? É simples e questão de atenção, tá? Porque nós vamos começar a costurar daquela marcação que nós fizemos, tá? E aí, ó, a gente tem que ficar bem atento a isso aqui, ó. A gente vai fechar isso aqui tudo junto, tá? E a gente vai fazer o acabamentozinho com viés, igual eu falei pra vocês. Tá tudo batendo aqui certinho. Se você tiver dúvida aqui, ó, nessa hora, porque a marcação tá lá pelo lado de fora, você vem aqui com a sua reguinha, ó, mas você tem a referência do zíper, né, de onde você começou. A minha costura aqui, ó, eu sei que a marcação é daqui pra baixo, porque eu tenho a minha costura aqui, mas se você tiver na dúvida, ó, você bota a régua aqui 5 centímetros, tá? E aí marca aqui, ó, 5 centímetros. Aí você sabe que é aqui que você vai costurar, daqui pra baixo, 5 centímetros, tá? Aqui, ó. Aqui, como eu mostrei pra vocês, a minha costura acabou aqui. Então, eu sei que daqui pra cá é onde eu vou fechar a lateral. Aqui é a mesma coisa, ó. A minha costura tá aqui e o meu risquinho, tá? Então, agora, a gente só vai acertar esse zíper aqui, tá? Pra gente começar a costurar e ele ficar de um jeito aqui que ele não fique embolado na hora que a gente for desvirar, tá? Então, aqui, ó, deixa eu passar meu calcador normal. E agora é com calcador normal. Gente, eu uso esses calcadores assim de teflon, porque como eu também costuro sintético, eu já deixo ele aqui normal, tá? Mas o calcador normal, tá, gente? De ferro mesmo funciona. É só porque quando a gente costura sintético, a gente já bota o que vai usar pra tudo, tá? Ó, a minha referência aqui é o pezinho de máquina, tá? Então, ó, como o meu forro tá um pouquinho maior aqui, eu só tô passando a mão aqui pra ver onde tá a minha manta, tá? E aí eu vou costurar com o pezinho de máquina até essa marcação aqui, ó. O meu zíper, deixa eu ver se vocês conseguem ver, meu zíper tá pra cá, ó, tá? É só isso. Uma costurinha aqui com o pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final, tá? Ó. Aqui, ó, pessoal, eu não costurei em cima dos dentinhos, não, tá? Não passei costura aqui em cima dos dentinhos. Eu só costurei daqui, da onde tá essa costura, pra baixo. Só isso. Encontrando a minha costura que já tava aqui, ó. Eu costurei até chegar na costura que já estava aqui, tá? É só isso, pezinho de máquina e uma costura vai encontrar a outra. Ó, tá vendo? A costura, ó, ela se encontra aqui, ó, é um complemento. Agora sim, a gente vai cortar esse excesso de zíper. Eu gosto de queimar, como vocês sabem, né? Porque o zíper depois ele desfia, então é bom dar aquela queimadinha. Ó, vou cortar aqui para não ficar sobra, não ficar excessos. Vou dar uma refiladinha aqui agora nesse monte de tecido, que aqui, ó, eu vou fazer aquele acabamento de viés, tá? E aí vai ser só esse pedacinho aqui e um pedacinho embaixo, gente, é só isso, tá? Deixa eu terminar de cortar aqui o excesso do zíper. Isso, aí você corta aí também com cuidado, tá? Tira o excesso aqui do tecido, porque senão isso aqui vai atrapalhar na hora de você botar o seu viés. Que aqui, ó, é só o excesso do forro, tá? Ó, vou só dar uma queimadinha aqui nessas pontinhas. Pronto.
e vamos posicionar, gente, o nosso viésinho. O segredo aqui agora, que não tem segredo, é só você fazer uma dobrinha aqui, ó. Faz uma dobrinha aqui, dobra no meio, ó, vê o tamanho mais ou menos que você vai precisar. Aqui, ó, dobrei, vou começar daqui, né? E vou acabar aqui em cima. Então, eu vou cortar um pouquinho mais pra cima aqui, porque é onde eu vou dobrar de novo. Aqui, ó, dobra das duas pontas do viés, tá? Dobrou aqui, ó. Aqui, ó. Vinca aqui com a unha, ó. Ficou mais ou menos 1 centímetro de dobra para cada lado, tá? Aquele esqueminha que a gente sempre faz, gente. Dobrou aqui no meio, dobrou de novo e tá pronto o viés. Se você quiser, o meu eu cortei aqui com 3 centímetros. Ele fica fininho. Se você não tem confiança ainda de fazer nesse viés mais fininho, corta com 4 centímetros a tirinha, tá? Que não tem problema não. Aqui, ó. Costurei, vou jogar aqui pro outro lado. Dobrei. E vou costurar aqui de novo. Gente, isso aqui é só para dar esse acabamento aqui no tecido e não ficar essa ponta feia aqui, tá? É só para isso. Para mais nada. Só pra gente finalizar a peça aqui por dentro, porque eu já peguei muita peça assim que eu vejo em loja, né, que a gente compra pronto, que às vezes não tem o acabamento por dentro, então fica muito feio. Já vi pessoas fazendo também sem o acabamento. Ó, tirar aqui o excesso de linha. Tá? Fizemos o acabamento aqui, ó. Ainda tem excesso de linha aqui. Só isso. Vou fazer aqui do outro lado também, mesma coisa. Aquela dobrinha aqui em cima. A de baixo, gente, se vocês nem quiserem fazer, não precisa, porque a gente ainda vai dar acabamento aqui, ó. Então, tanto faz. Esse lado aqui eu vou fazer sem o acabamento de baixo, pra vocês verem que dá pra fazer só com um lado acabado, tá? Aqui, ó. Dobrei aqui em cima. Vou colocar aqui. Vou começar aqui, ó. E a parte de baixo eu não dobrei o viés, para vocês verem como é que funciona, tá? Pezinho de máquina. Aí agora a gente vira aqui pro outro lado. O importante desse viés, gente, é ele prender as pontas desse tecido que tá aqui, tá? Esconder todas essas pontinhas, porque tricoline desfia. Então, a gente deixa aqui sem acabamento, depois isso aqui vai desfiando tudo. Ó. Tá vendo? Aqui já foi. Tudo preso, tudo bonitinho. Agora aqui, ó, tá vendo? Tá sem o acabamento. Mas aqui, ó, nós vamos fazer a caixinha de leite agora, tá? Ó, ajeita a sua peça aqui. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Isso, ó. Tá vendo? Essa daqui eu fiz com acabamento, essa daqui eu fiz sem. Mas, ó, aqui nós vamos fazer a caixinha de leite, tá? Como ela é uma peça curva, aqui, ó, vocês vão precisar jogar essa parte curva aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Ó, jogou aqui pra dentro. Acerta aqui sua peça, ó. Vendo? Aqui, ó, eu joguei aqui pra dentro, tá? Pra ela ficar como se ela tivesse quadradinha. Bate tudo certinho, tá, pessoal? Aqui, ó. O quadradinho bate bem certinho. Ó, bota aqui, bota aqui. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Empurra essa parte redonda aqui pra dentro, ó. Tá? Empurra aqui, ó, abre um pouquinho o fecho se você precisar de ajuda para puxar a peça para dentro. O importante é você empurrar para você conseguir juntar
essas pontas aqui, ó, tá? Ó. Se você se sentir mais seguro, ó, faz isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem a costura para marcar o meio. Aqui, ó, você pode vir, dar um piquezinho pequenininho. Não dá um pique grande não, tá, gente? É só para vocês verem aqui onde tá o meio aqui, ó, da caixinha. Aí junta aqui, ó, esse meio com o meio, costura com costura, tá? Ó, vou fazer aqui do outro lado também para vocês verem, ó. Aqui eu tenho a marcação do meio aqui, que é a minha costura, e aqui eu não tenho. Então, ó, aqui quando tá dobrado, a gente sabe que aqui é o meio. Dá o piquezinho, tá? Empurra aqui pra dentro a curvinha e posiciona aqui, ó. Eu sei que aqui eu tô meio com meio, tá? Aqui é a mesma coisa, deixa eu só empurrar aqui pra dentro, que facilita pra costurar, facilita pra fazer esse quadradinho. Gente, parece complicado, mas não é não, tá? É só porque eu tô tentando mostrar pra vocês certinho aqui, ó, como que fica. Mas é isso, ó. Deixa eu botar meus grampinhos aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Já tá posicionado. Ó, tá vendo? Eu dei uma empurrada aqui, ó, nos lados pra dentro. Esse aqui eu até empurrei demais, ó. Tá vendo aqui, ó? Empurrei aqui, ó. A curva tá aqui dentro, ó. E aí eu sei que a peça tá alinhadinha porque eu marquei aqui o centro. E o centro aqui de cima eu já tenho, que eu tenho a costura, tá? Agora a gente vai vir e vai fazer aquela costurinha aqui, ó, com pé de máquina. Tá? Só isso. Costurinha com pé de máquina. Ver se tá tudo certinho. Retrocesso no começo e no final. Ó. Tá vendo? Dá tudo certinho, bate tudo certinho. É só ter o cuidado de alinhar as peças, de costurar o zíper bem direitinho lá no começo, e dá tudo certo, ó. Deixa eu guardar meus grampinhos, ó. Se você quiser aqui agora, antes de fazer o acabamento, você vira a sua peça aqui pro lado direito. Ela não é uma peça difícil de virar. Então, dá pra gente fazer isso. Vira aqui, ó. Vê se tá tudo certinho. A minha só tem linha aqui sobrando, mas, ó, tá bem bonitinha a costura, tá vendo? Tudo bonitinho. Ó, você vê que a peça já tá bonita, ó. Depois é só levar no ferro pra acertar. Aqui, ó. A peça praticamente tá pronta, tá? Depois você só vai ali no ferro. Não esquece, gente, de depois ir no ferro passar, tá? Pra peça ficar bonitinha. Dá aquela aquecidinha no ferro, ó. Ó que bacana que fica, tá vendo? Ó, eu pensei que fosse uma falha aqui, mas não é não. É o coraçãozinho aqui, ó. Eu achei que eu tivesse costurado alguma coisa errada, mas não, ó. Vamos virar lá de novo e vamos colocar o viés. Deixa eu dar mais uma última conferida. E é isso. Vamos só colocar o viés agora nessa peça. Ó, pessoal, tô refilando aqui o excesso aqui do meu forrinho, tá? Pra não ficar aquele monte de tecido. Se você quiser, você pode refilar aqui, ó, para deixar sua peça mais fininha aqui pro viés agora. Tá? Deixa eu tirar aqui o lixo, que eu não gosto de tá com a máquina cheia de restinho de tecido. Ó. Deixa eu fechar aqui. Pra gente fazer aqui, ó. Agora, eu vou jogar isso aqui pra cá de novo, tá? Igual a gente fez pra fechar a caixinha, ó. Joguei pra cá e vou colocar o viés. Aí, aqui, agora sim, é importante
a gente botar aquela dobrinha de um lado e de outro, tá? Porque aqui, ó, vai dar aquele acabamento, tá bom? Então, ó, mede certinho. Deixa eu ver com quantos centímetros ficou. Ó, tá com 9,5 centímetros, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, se a gente acrescentar um para cada lado, vai dar 11,5, tá? Mas eu normalmente não corto na medida, não. Eu venho aqui, posiciono, começo a costurar. Ó. Quando chega aqui no final, eu vejo e corto, ó. Pronto, aí já cortei aqui na medida que eu quero, tá? É isso, ó, gente, virou. Agora, do outro lado, a gente dá aquela dobradinha, ó, dobrei, ó, tá aberto. Vou dobrar aqui um pedacinho e vou jogar aqui pra cima, tá? É só isso. Como é um pedaço pequenininho, gente, não tem dificuldade, tá? Não precisa sair aquele viés espetacular. É legal que fique bem bonito, tá? Mas se você tá aprendendo, vai treinando nesses pedacinhos, nesses cantinhos, que são mais fáceis de fazer do que aquela peça que tem todo um viés dando acabamento pelo lado de fora, sabe? Porque realmente essas peças que a gente vê aulas aí, que peça com viés do lado de fora, é para quem já tem um pouco mais de habilidade de fazer o viés, tá? E viés até para quem já costura há muito tempo. Eu realmente tenho muita dificuldade de fazer viés, eu tomo uma coça, mas eu faço, tá? Eu acho extremamente chato, mas tem peça que a gente tem que fazer acabamento com viés. Mas ó, eu sempre corro dessas peças, é por isso que eu prefiro simplificar aqui para vocês e tirar o viés sempre que possível. Mas nesse caso aqui, para nossa peça ficar, para essa peça aqui ficar com acabamento, tem que ser no viés, tá? Que eu testei até fazendo de alguns outros jeitos, mas não ficou legal. Então, foi essa daqui com viés mesmo. Ó, mesma coisa do outro lado, dobra. Esse daqui já, o tecido já deu certinho aqui, o tecido que tinha sobrado. Ó, dobrei, tá? Ó, vira aqui pro outro lado. E é só isso, ó. Dobrei, ó, gente, costurei por esse lado, agora eu vou virar pra cá, tá? Aqui, ó, vou dar uma dobrinha. Ó, dobrinha e jogo aqui pra cima. Só isso. Agora, a finalização aqui é só essa. E fazer a limpeza da peça, né, gente? Que vai ficando cheio de pontinha desse monte de costurinha. Então, agora é a hora da gente também fazer a limpeza da nossa peça. Sempre que tem muitas costurinhas assim, vai ficando tudo cheio de pontinha. Aí é legal a gente tirar para não ficar uma peça feia. Ó, tá vendo? Fica um monte de pedacinho de linha aqui no começo e no fim. Mas olha que bacana que fica. Ó, tá? Agora, gente, é só isso. Só felicidade, ó. A peça está pronta. Sei que tem gente que vai achar que é difícil o viés, mas é um viés muito pequenininho, muito facinho de fazer, tá? E é uma peça muito rápida, gente. A aula fica um pouquinho demorada, que eu fico detalhando, mas se eu tivesse sentada aqui só fazendo, sem precisar estar explicando, né? Sem precisar estar parando aqui, é muito rápido. Acho que para fechar isso aqui, eu acho que uns 30 minutos é suficiente. Tá? O que demora mais é a preparação do tecido, né, gente? Quando a gente vai fazer uma telacê, um quilt, ó, só ir acertando aqui sua peça, tá? Que aqui, ó, eu vejo aqui, ó, e eu sei que isso aqui é o meu fundo, tá? Então, só vou acertando. E é isso, gente. Olha que linda, ó. Uma meia lua perfeita. A caixinha de leite. E olha que acabamento legal que a nossa peça fica, tá vendo? Não fiz um quilt aqui, ó, muito incrementado, só foi mesmo para prender essa manta. Você pode fazer aí ó, o que você quiser,
Gente, e olha isso. Olha que espaço. Olha o acabamento, como fica muito legal lá dentro, ó. Tá vendo? E a nossa peça tá pronta. Bom, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje finalizada. Eu decidi trazer essa aula para vocês porque foi um Reels que eu postei lá, um short que teve muita visualização, muita gente que curtiu e salvou. Então eu decidi trazer a modelagem para vocês porque tem gente que tem dificuldade em fazer a modelagem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, que é muito importante, gente, para o desenvolvimento do canal, para o YouTube entregar as minhas aulas para mais pessoas, tá? Ó, como que ela fica muito legal, gente. É uma peça muito prática. E necessaire vende sempre, seja qual for o modelo. Os modelos diferenciados assim a mulherada adora. Cabe muita maquiagem. Se você quiser, gente, você pode incrementar aqui, ó, nesse forro. Eu coloquei um forro reto, mas se você quiser, você pode até colocar um bolsinho aqui dentro, né? Assim, ó, dá pra inventar aqui, ó. E olha como é que fica o fundo dela. Deixa eu medir pra vocês. Fica com 10 centímetros por 19. Então aqui, ó, a gente tem 10 por 19. Fica um fundo muito bom, tá? Uma altura aqui, ó, uma profundidade aqui da peça muito boa para quando a gente abrir, ó, as coisas não caírem, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que voltem na próxima semana, tá bom? Vejo vocês na próxima aula e não esquece, deixa o seu like aqui. Até lá!